Hoje é dia 15 de setembro de 2025 e, como sempre fazemos, antes de iniciar a palestra de hoje, que será dita, orientada pela nossa irmã Leuda, nós vamos ler uma página de preparo que vai nos harmonizar para que nós fiquemos, no clima mais calmo, mais sintonizado, com a nossa casa espírita, e para que nós possamos prestar muita atenção aos ensinamentos que serão ministrados pela nossa irmã Leuda. Essa página de preparo será lida pela nossa irmã Sayumi. Sayumi. Oi? São 4? Boa tarde a todos. Então, vamos dar início ao trabalho e estudo dessa tarde, No domínio das provas, Livro da Esperança, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus, Mateus 18, 7. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como só na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja, para estes, a obrigação de praticá-lo. Capítulo 8, 13. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna, a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhes respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem, feito, sofre o conflito da readaptação que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos. Inumeráveis da imensidade cósmica,
de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisola as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Que assim seja. Agora, então, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Leuda. Bom estudo a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Dia de estudarmos o Evangelho, segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo de hoje é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm puro coração. E nós vamos enfocar os itens de 11 a 17, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Antes, vamos esclarecer que eu estou aqui hoje caí de paraquedas, porque a palestra não seria comigo. A palestra seria dada pela nossa irmã Sueli, né, que vocês já conhecem, que preside sempre a mesa às segundas-feiras. Mas ontem aconteceu um imprevisto com ela, aí ela me pediu para apresentar o trabalho feito por ela. Tá? O trabalho que a gente vai apresentar aí foi feito pela nossa irmã Sueli. Né? E eu vou tentar apresentar o tema de hoje, respeitando o trabalho que ela apresentou, tá bom? E vou ter que ler umas colinhas, porque foi muito em cima da hora. Bom, o capítulo começa, no item 11, aliás, começa: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Primeiramente, nós temos que entender o que quer dizer escândalo. Se nós formos ao dicionário, nós vamos encontrar lá que o escândalo é um acontecimento que causa repercussão, que causa espanto. A nossa irmã, inclusive, colocou no segundo quadrinho, nós vamos ver, como exemplo, a fome como sendo um dos maiores escândalos no atual momento. Eu acrescentaria aqui que nós estamos cheios de exemplos atuais de escândalo, coisas que nos causam espanto. A mídia não deixa passar. Se nós repararmos o que está acontecendo no mundo, as guerras, essas guerras, não só as guerras bélicas, mas também as guerras de opiniões, né? As corrupções, os roubos, a falta de respeito, são escândalos. São escândalos que estão repercutindo no mundo inteiro e que, de alguma forma, nos provoca sentimentos de raiva, outros nos provocam sentimentos de ódio, outros nos provocam sentimentos de tristeza. Então, esses são os escândalos, segundo o dicionário. Mas o que quer dizer escândalo no sentido evangélico?
Ou seja, esse aqui é que está nos interessando hoje. São os escândalos no sentido evangélico. Os escândalos aos quais Jesus se refere nesses itens, nesse capítulo. O que é o escândalo no sentido evangélico? É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São escândalos. Toda ação má e de um indivíduo para com o próximo, tenha ou não repercussão. Então, todo mal que nós façamos, mesmo que ele não apareça, é um escândalo. Vamos entender melhor. Nesse capítulo, vocês ouviram falar sobre o adultério, certo? Né? E nós vimos que o adultério, evangelicamente, não se refere só à traição de homem com mulher, não, nada disso. Que o adultério quer dizer adulterar, falsificar, mentir. Isso é que é adulterar. Seja conhecido ou não, tenha repercussão ou não. Por exemplo, nós já ouvimos falar que gente de mercado que modifica data de validade, não já? Escondidinho, eles vão tirar aquela data que está vencendo, que está quase vencendo, estende o prazo de validade. É uma adulteração, é uma falsificação, é mentir, é iludir, certo? Pode vir à tona ou não, pode ter repercussão ou não. Mas aquele que fez isso praticou o escândalo. Tá? Esses escândalos a que Jesus se refere são verdadeiras pedras de tropeço na nossa evolução espiritual. E aí nesse texto do item 11, ele ainda diz assim, Mateus, né? Se alguém escandalizar, aliás, Jesus, um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que o asno gira e que o lançasse no fundo do mar, para morrer afogado, né? Porque a mó é bem pesada, né? Amarra no pescoço, joga na água e merece ser afogado. Quem são esses pequeninos? Quem são esses pequenos que creem em mim a que Jesus se refere? Também nesse mesmo capítulo 8, aliás, na abertura do capítulo 8, Jesus fala da pureza de coração. Ele compara o puro de coração a quem? As crianças. As crianças pequenininhas, que são simples, que são humildes, que são puros de coração. Então ele diz, não mexam com eles, não façam mal a esses que já são puros de coração, porque eles são bem-aventurados. Certo? Ai do mundo, no item 12, aliás, ainda no 11, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Sim, porque o homem que pratica o mal, ele está caindo na sua própria armadilha. Não? Porque o mal que nós causamos ao próximo, nós estaremos nos colocando em débito com a lei divina. Nós estaremos, consequentemente, ocasionando a lei de causa e efeito. Olha aí, o atraso na nossa caminhada evolutiva, na nossa caminhada de espíritos. Aí vamos ter que repetir em encarnações, outras encarnações, ou mesmo nessa mesma encarnação, aquele processo grande
de reconhecer que erramos, que não estamos agindo corretamente, de nos arrependermos do que fizemos, do que pensamos, do que sentimos, expiar, ou seja, sentir a mesma dor que causamos àquele próximo, ao outro, e reparar o mal que fizemos. Olha o atraso no nosso crescimento espiritual. Os escândalos são os sofrimentos individuais ou coletivos que alcançam espíritos encarnados. Bom, isso aqui nós já comentamos. Vamos passar para cá. Não, já vendo que eu estou meio perdida aqui. Página 2. Página 4. Pode-se dizer, então, que os escândalos são as pedras do caminho, constituem uma rota rumo à Terra regenerada, rumo ao planeta de regeneração. Olha lá embaixo, pode-se dizer... Não, eu apontei, é que eu quis voltar mesmo. Obrigada. Pode-se dizer lá embaixo, que o resto nós já comentamos. Pode dizer-se que o escândalo constitui uma rota rumo à Terra regenerada, onde nenhum homem pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Bom, todos nós ouvimos aqui sempre nas palestras que o nosso mundo está num processo de crescimento, tá? Que vamos passar, o nosso planeta vai passar no estágio de planeta de provas e expiações para o estágio seguinte, mais evoluído, de planeta de regeneração. E que nós devemos nos esforçar para nos melhorarmos, para vencermos os vícios, para desenvolvermos qualidades, né? Para que possamos acompanhar essa evolução, essa mudança. E o que é um planeta de regeneração? Já até fiz esse comentário aqui. É um planeta, vamos assim dizer, um descanso. É um suspiro. Graças a Deus. Regenerar forças, regenerar tudo para continuar a caminhada. Tá? Um planeta de regeneração, um planeta em que impera, é mais comum encontrar o bem. O planeta nosso, de provas e expiações, o mal impera. Né? O mal existe em maior número. Isso aqui eu já falei. Vamos lá para o exemplo. O caso da mulher adúltera. Naquela época de Jesus, vocês lembram, todo mundo conhece isso, a mulher que era apanhada em adultério, a lei mandava que ela fosse executada, apedrejada em praça pública até a morte. Lembram-se disso? Pois bem, Jesus passava por ali e havia uma mulher que estava sendo colocada para o apedrejamento. Eu fico imaginando o escândalo, a repercussão que esse escândalo, que esse acontecimento causava naquele povo. Devia ser um tititi danado, um corre-corre, bate na porta de um, bate na porta de outro. Hoje vai ter apedrejamento, hoje vai ter apedrejamento. Quem é que fez agora? Quem pisou na bola? Aquela fofoca toda. Cada um pegando a sua pedra, se dirigindo para a praça para apedrejar a, entre aspas, pecadora. Uma verdadeira festa.
Aí eu pergunto, e Jesus, como é que estava nessa história? Escandalizado. Porque Jesus não via só o escândalo daquele acontecimento. É claro que ele condenava o que a mulher havia feito. Ele não reconhecia como legal, como digno. Mas Jesus se escandalizava com a maledicência daquele povo, com a falta de indulgência daquelas pessoas, com a ausência de perdão daquelas pessoas, com a hipocrisia daquelas pessoas, com a falsidade. Ele enxergava, né, aqueles escândalos. Tanto que ele diz, tudo bem, quem não tiver pecado, quem está certinho, não cometeu nada de errado, nenhum erro, atira a primeira pedra. Alguém atirou? Com aquele poder moral que Jesus tinha, né? Quem atirou a pedra? Cada um analisou o que andava fazendo, o que já tinha aprontado, e foram se retirando, um a um, abandonando as pedras no caminho. O escândalo é necessário, mas há daqueles por quem o escândalo vier. A terra, como mundo de provas e expiações, recebe espíritos imperfeitos, pecadores que erram, sofrem e fazem sofrer. São reencarnados, têm a chance de consertar erros e pecados de outras vidas, sendo então não sujeitos provocadores dos escândalos, mas como sujeitos passivos, vítimas de escândalo. Aqui é uma demonstração da lei de causa e efeito. Uma das incertezas da humanidade consiste em ver o mal nos outros antes de vê-lo em si mesmo. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave em vosso olho? A mulher adúltera exemplifica isso aqui. Todo mundo vendo erro naquela mulher, né? Mas não via o seu próprio erro. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Eu aqui me lembro daquela passagem de Nicodemos conversando com Jesus, que vocês também já ouviram várias vezes aqui. Devem lembrar, Nicodemos era um senhor da lei, era um doutor da lei. E ele pergunta a Jesus o que ele tinha que fazer para conhecer o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus disse, é necessário nascer de novo. O cara se espantou, mas como nascer de novo? Eu sou grande, tem gente maior, tem gente velha, como que vai nascer de novo? Jesus fica, né? Pô, você é um doutor da lei e você não sabe disso? O Tiago e André estavam próximos e ouviram o que Jesus falava. Depois, em particular, perguntou, mestre, o que é isso? Me explica aí esse tal negócio aí de nascer de novo. Como é que é isso? E Jesus, então, responde. Esse texto que eu vou ler agora está no Humberto de Campos. As árvores não renascem depois de podadas? A gente não corta os galhos e elas não renascem? Com o homem, o processo é diferente, mas o espírito caminhará sempre por meio de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para entrar definitivamente no reino de Deus.
com toda a perfeição conquistada ao longo dos caminhos. Então, de encarnações em encarnações, vai sendo podado, né? Vai renascendo, até sermos espíritos puros, espíritos de luz. Ele ainda pergunta: acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Todo aquele que provoca o mal ao seu próximo? Eu não tenho dito isso para vocês? Seria justo conceder uma vida material, uma vida de encarnado, mais perfeita, mais bela, a um espírito rebelde que estragou a encarnação anterior, que perdeu a oportunidade anterior? Seria justo? E aqui eu me lembro de Pedro, quando Jesus foi preso. Pedro pegou a espada, lembram-se disso? Cortou a orelha do soldado Malco, lembram-se disso? Né? Cortou. E que Jesus disse: para, Pedro. Parece um para, Pedro. Pedro, para. Põe a espada na bainha. Porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Olha um exemplo de escândalo, que nem o dicionário. O Pedro cortar a orelha do soldado Malco. Mas Jesus vê o escândalo segundo a interpretação evangélica. Ele vê o ódio naqueles guardas e nos seus próprios discípulos. Ele vê o desejo de vingança dos seus discípulos. Muitos devem ter pensado: eu também vou sacar da minha espada. Eu vou atacar esses soldados. Então Jesus penetrou nos escândalos daqueles seres humanos ainda atrasados. Ainda desejando tanto mal. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores mais só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. O mal é consequência das nossas imperfeições. Por fim, há que lembrar que o escândalo pode ser individual ou coletivo. No item 14, ratifica a nossa reflexão ao afirmar que é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, cujos inconvenientes acabam por compreender. Isso nós já comentamos lá na frente. Não é? O momento atual mostra que um ciclo se fecha e outro se inicia. É renovação que chega para uma organização social, política e econômica que não se sustentam mais. Um mundo que suplica mudanças baseado em justiça e espírito humanitário, nas diferentes relações estabelecidas entre os vários países de todos os continentes. Ela está se referindo aqui, a nossa irmã Sueli, a esse processo de evolução, não só do nosso planeta, como seres humanos,
rumo à regeneração, que a gente já comentou mais lá no início. São as leis humanas se aproximando das leis divinas, constituídas pela lei de justiça, amor e caridade. Deixa eu ver aqui que eu estou meio perdida. Jesus disse: é necessário que venham escândalos, porque ainda somos imperfeitos, como disse a Sueli lá na frente, somos árvores que ainda produzimos maus frutos. Assim, os erros do passado não justificam. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, estou meio perdido. Aqui embaixo, ó, no meio ali. Assim, os erros do passado de não justificam os erros onde é que eu estou? Cometidos pela vítima no propósito da vingança. Nesse item, no item 16, é citado o exemplo de um filho ingrato, tá? Como sendo uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. É claro, o filho é ingrato, o pai sofre com a ingratidão do filho. Porque talvez esse pai tenha sido também um mau filho e que fez sofrer o pai. Aliás, no texto de abertura tinha um exemplo parecido. Então vamos lá. Em um diálogo com Tiago, novamente, Jesus perguntou: ô Tiago, dentro das leis de Moisés, como se verifica o processo de redenção? E ele responde que na lei está escrito olho por olho, dente por dentro. Jamais Jesus ia aceitar isso. Jesus, nada disso. Você está parecendo até com Nicodemos, né? Nada disso. Ainda não percebestes, assim como muitos homens ainda não perceberam, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Qual é o primeiro mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que, aliás, Jesus resume a lei nesses dizeres, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu, disse Jesus, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só o amor cobre a multidão de pecados. Com a lei de amor, nós compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Então, nós que erramos e as nossas vítimas, vamos assim dizer, ou os que erram conosco, somos todos irmãos, filhos do Pai, filhos de Deus. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Sueli explica. Figura enérgica essa que seria absurda se tomada ao pé da letra, mas pode ser bem compreendida à luz do Espiritismo, conforme a doutrina das vidas sucessivas. Primeiro, se a nossa ação pode prejudicar a vida de outra pessoa, o que temos que fazer? Contenhamo-nos, calemo-nos, façamo-nos de desentendidos, deixemos que os outros nos julguem bobos, ignorantes, incompetentes. Que nos importa a opinião alheia? A nossa consciência é que tem que estar em paz, né?
Mas não nos permitamos usar do nosso poder, da nossa riqueza, da nossa influência, dos nossos cargos, da nossa inteligência, da nossa beleza, para nos vingarmos de antigos desafetos, para humilhar quem já nos tenha humilhado, tripudiar sobre a fraqueza alheia. Então, o que a gente resume daqui? Que a gente não precisa, né, arrancar mão, arrancar pé, aliás, cortar mão, cortar pé, arrancar o olho, porque provocamos algum escândalo. Isso é uma linguagem, é uma metáfora, uma linguagem muito enérgica, mas que o objetivo é chocar mesmo. Jesus usava para chocar, tá? Então, se a nossa mão é causa de... já li isso aí, desculpa. Então, é o momento da renúncia, do silêncio, do olhar compassivo, que grandes dramas encontram seu capítulo final firmado no perdão e no amor incondicional. Nós precisamos fazer, sabe o quê? Imitar Paulo. Quando Paulo, na estrada de Damasco, ficou cego ao ver Jesus, né, porque me persegues, lembram-se disso? Ele precisou, com auxílio, é claro, tirar as escamas dos seus olhos, enxergar diferente, pensar diferente, sentir diferente. Então, o que nós precisamos fazer é como Paulo, tirar as escamas que envolvem os nossos olhos, as escamas que envolvem os nossos sentimentos, retirar as escamas do egoísmo, as escamas do orgulho, que são responsáveis por todos os outros vícios, que a gente está cansado de ouvir isso aqui. Precisamos destruir em nós toda causa de escândalo, isso é, todo o mal que ainda sentimos, todo o mal que ainda pensamos, todo o mal que ainda falamos, todo o mal que ainda fazemos. Sentimento, pensamento, fala e ação. Agir melhor, pensar melhor, falar melhor, sentir melhor. E isto só é possível através do amor e da justiça, que a gente pode traduzir assim: justiça, não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. Se não é justo para nós, não é justo para o outro. Amor, fazer ao semelhante todo o bem que nós queremos para nós. Queremos ser ouvidos, queremos nos expressar os nossos sentimentos, queremos que tenham misericórdia quando passamos por alguma dificuldade, queremos que tenham indulgência conosco, queremos que as nossas faltas sejam perdoadas pelo nosso companheiro, pelos nossos próximos. Queremos uma mão amiga para nos levantar. Queremos uma palavra de consolo. Queremos um colo amigo. Não é? Isso é amor. E por que não fazer ao semelhante todo o bem que queremos para nós? E a Sueli fecha o trabalho de hoje com essa reflexão aqui. É no momento da renúncia, do silêncio, do olhar compassivo, que grandes dramas encontram seu capítulo final, firmado no perdão e no amor incondicionais. Sempre o amor. Primeiro mandamento. Esta é a hora do arrependimento sincero e eficaz. É a hora da generosidade em favor daqueles
que por trás de arrogância e privilégios esconde uma vida de tormentos e solidão. Lembra-se daqueles falsos amigos que uma vez eu falei aqui, falsos felizes, que uma vez eu falei aqui? O que tem por trás daquela falsa felicidade, né? Daquela falsa alegria, aquele falso poder, aquela arrogância, aquela prepotência. É hora do perdão, que lança um véu sobre o passado. É hora do acolhimento e de graças ao bom Deus que permitiu um momento de reconciliação. Pela paz, pelo amor, pelo futuro num planeta de regeneração e não mais de provas e expiações. Vamos torcer que todos nós nos encontremos nesse novo planeta de regeneração, que todos nós possamos dar um grande passo na nossa evolução. Muito obrigada, desculpe, tá? Mas eu acho que deu para passar um pouquinho. Obrigada.